Olha só, o tema da nossa análise de hoje está literalmente na palma das nossas mãos. É a interseção fascinante e, vamos confessar, um pouquinho assustadora entre a psicanálise e o nosso mundo digital. A mente humana, que foi desenhada para um ritmo todo natural e biológico, agora precisa lidar diariamente com algoritmos que são mestres na persuasão. Então, para entender o que está acontecendo de verdade com o nosso cérebro, esta exploração vai usar os insights do terapeuta Elton Oliveira. Vamos desvendar esse fenômeno juntos. E aí a gente esbarra nessa frase, vivemos na era da informação imediata. Parece clichê, né? Algo que a gente escuta o tempo todo. Mas, do ponto de vista da psicanálise, isso representa uma mudança tectônica, uma reviravolta gigantesca. A informação não é mais aquela coisa que a gente vai lá e busca ativamente no fim do dia. Não, ela simplesmente bombardeia a mente de forma ininterrupta, exigindo atenção antes mesmo que a gente tenha tempo de processar qualquer coisa. O cenário hoje se resume a uma dinâmica bem implacável. É tudo rápido, acessível e constante. É o tempo todo, sem parar. Esse volume colossal de estímulos não dá espaço nenhum para o silêncio. A acessibilidade criou uma cultura onde aquela velha arte de esperar simplesmente desapareceu. E com ela, foi embora também a tolerância para o vazio, que, ironicamente, é exatamente o lugar onde a criatividade e a reflexão costumam nascer. E olha a ironia, existe uma dualidade brutal na ferramenta mais poderosa que temos hoje. A promessa inicial da internet, lá atrás, e das redes sociais era aproximar as pessoas. E, de fato, a conexão em tempo real com alguém do outro lado do planeta é algo incrível. Mas o preço disso é um pedágio psicológico altíssimo, porque essa mesma tecnologia intensifica comparações irreais, gera picos absurdos de ansiedade e cria uma fome insaciável por validação. É um contraste gritante entre a promessa de conexão e a realidade de um isolamento emocional profundo. Para processar tudo isso, a gente precisa desacelerar e olhar para essas camadas. Primeiro, esse excesso de estímulos dificulta muito a elaboração emocional. Sem tempo, ninguém processa uma perda, uma tristeza ou até mesmo uma alegria de verdade. Segundo, as redes reforçam padrões de idealização irreais, o que leva ao nosso terceiro ponto. Essa comparação constante destrói a autoestima. E o quarto ponto, que talvez seja o mais perigoso a longo prazo, a mente fica muito mais reativa e bem menos reflexiva. A ação acontece pura e simplesmente por impulso, sem pensamento crítico. E claro que essa reatividade toda que acontece do lado de dentro acaba transbordando para o mundo exterior, mudando a forma como a gente se relaciona. O resultado? Menos profundidade e muito mais exposição. Os relacionamentos, muitas vezes, acabam virando verdadeiras performances públicas. Aquela vulnerabilidade genuína, que exige tempo, exige confiança, acaba sendo atropelada por uma exposição superficial que é rápida, milimetricamente curada e pronta para um consumo imediato. E é exatamente aqui que a visão profissional se torna uma bússola. Essas observações todas estão ancoradas na estrutura psicanalítica do terapeuta Elton Oliveira sobre a saúde mental digital. O trabalho dele pega toda essa agitação maluca da internet e traz para uma observação clínica, real, sabe? Ajudando a entender como o nosso aparelho psíquico está lutando, literalmente suando a camisa, para se adaptar a um ambiente para o qual não fomos evolutivamente projetados. O que nos leva a fazer uma pausa e jogar na mesa a pergunta de $1 milhão. A tecnologia é o verdadeiro problema? Olha, é muito tentador apontar o dedo e culpar a inteligência artificial, os algoritmos super espertos ou os smartphones por todos os males da saúde mental. Mas a psicanálise convida a gente a olhar no espelho, a olhar para dentro e analisar a nossa própria relação com esse objeto. E a resposta para isso é, na verdade, muito libertadora. Como o terapeuta aponta, a tecnologia não é o problema. O problema é como ela está sendo usada. A ferramenta em si é totalmente neutra. Pensa no martelo. Ele pode muito bem construir uma casa linda ou quebrar a janela do vizinho, certo? O perigo não está nas linhas de código do algoritmo, mas na falta de limites e naquele vazio interno que muitas vezes a gente tenta preencher consumindo dados infinitamente. A consequência mais clara de não saber usar isso direito é uma vida digital sem pausas, sem filtros e sem consciência. É a receita exata para o burnout digital. Quando a gente apaga as fronteiras entre o trabalho e o descanso, entre o que é público e o que é privado, a mente entra em sobrecarga, não tem jeito. É exatamente como um motor de carro operando na rotação máxima, lá no vermelho, sem nunca ser desligado para esfriar. Uma hora vai fundir. Mas tem saída, viu? A reversão desse quadro exige um mapa, uma jornada psicológica do caos para a paz interior. O Elton Oliveira sugere 4 passos claros. O primeiro é implementar pausas, ou seja, momentos intencionais de desconexão total.
O segundo passo é aplicar filtros, não só na tela, mas filtros mentais sobre o que estamos consumindo. O terceiro é cultivar a consciência, questionar por que abrimos aquele aplicativo toda vez. E por fim, o quarto passo é alcançar a tão sonhada reconexão interna. E um detalhe muito importante, a filosofia central dessa análise não prega nenhum tipo de abandono radical. Ninguém aqui está falando para jogar o celular no oceano e viver isolado numa caverna. A vida moderna acontece no mundo digital também, isso é um fato inegável. O verdadeiro objetivo é usar o autoconhecimento para não se perder no meio de tanto ruído. Mais do que se desconectar do mundo, é preciso aprender a se reconectar com a nossa própria essência, porque quando existe clareza de identidade, a gente tira todo o poder dos algoritmos. Para amarrar a nossa exploração de hoje, fica uma reflexão bem provocativa e que resume perfeitamente tudo isso. Equilíbrio digital também é saúde mental. Hoje em dia, já não dá mais para separar a higiene mental da nossa dieta de informações digitais. Elas viraram a mesmíssima coisa. E o convite, no final das contas, não é para sentir medo da tecnologia, mas para chamar a responsabilidade. Qual será o limite estabelecido para proteger a mente de agora em diante? Essa é a grande questão que fica pairando no ar para todos nós que navegamos pela vida contemporânea. Muito obrigado por acompanhar essa análise até aqui